Olá pessoal, hoje eu vou fazer a correção da nossa lista da semana 30, cujo assunto é soluções parte 2 com a matemática mais voltada para a diluição. A diluição, né, é um dos estudos da parte de soluções e eu vou dar um exemplo antes da gente começar a resolver os exercícios de como a gente faria uma diluição até mesmo no nosso cotidiano. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem, que a gente utiliza com mais facilidade até para explicar esse conteúdo, seria a diluição de um suco de uva, ou um suco qualquer. Aqueles suquinhos que vêm em pó. Lá, naquele suco, geralmente vem uma especificação, né, que toda aquela quantidade de pó que vem dentro daquela embalagem serve para fazer 1 litro de suco. Então, você vai, coloca 1 litro d'água e coloca toda aquela quantidade do pó. Mas tem gente que acha que aquela quantidade é pouca, que aquela quantidade é muita, que deixa o suco muito forte e acaba colocando uma quantidade maior de água. Quando a pessoa faz isso, ela está diluindo o soluto, ela está diluindo aquele pó que seria responsável por fazer aquele suco. Então, você está aumentando a quantidade de solvente. A sua solução antes tinha lá aquela quantidade de pó e para 1 litro era aquela quantidade adequada. Mas ao momento em que eu aumento a minha quantidade de solvente, eu aumento a minha quantidade de água, eu estou fazendo uma diluição. Por quê? Porque eu não alterei a quantidade de soluto que eu tinha. O pacotinho continua sendo o mesmo, continua tendo a mesma quantidade de soluto, mas eu adicionei mais água, eu adicionei mais solvente, então eu acabei diluindo a minha solução. Quando eu faço isso, eu acabo também diminuindo a concentração da minha solução. Quanto menor for a quantidade de solvente, nesse caso que eu estou citando de água, mais concentrada a minha solução. Mais concentrado seria o meu suco. Se eu colocar uma quantidade menor de água que está sendo indicada na embalagem, a minha solução vai estar mais concentrada. Se eu coloco uma quantidade superior, a minha solução vai estar menos concentrada. Então, vamos para os exercícios, né? O primeiro deles é a atividade 15 da página 87 da apostila 2. Determine o volume de água que deve ser adicionado a 100 ml de solução 0,6 mol por litro do ácido clorídrico a fim de torná-lo 0,2 mols por litro. Então, o que está acontecendo aqui? Inicialmente, eu tinha uma quantidade, uma concentração molar de 0,6 mol por litro e um volume de 100 ml. É como se eu tivesse um copo de 100 ml e 0,6 mol por litro de água. No outro copo, eu tenho ali 0,2 mol por litro. Igualando essas duas, qual seria o volume de água que eu acrescentaria para que a minha outra solução se tornasse 0,2 mol por litro? Então, é como se aqui eu tivesse uma igualdade. E a gente consegue calcular isso por meio de fórmulas. Eu consigo dizer que a molaridade de 1 vezes o volume de 1 é igual a molaridade de 2 vezes o volume de 2, ou M inicial ou M final, tanto faz. No início, eu tinha uma molaridade de 0,6 e eu tinha um volume de 100 ml. Eu posso ou manter em 100 ml ou dividir por 1000 e passar para litro, que aí dá 0,1. A molaridade 2, que é a minha molaridade final, é 0,2. Eu quero saber qual o volume que eu preciso adicionar para que eu tenha a concentração de 0,2 mol por litro. Para adiantar e o vídeo não ficar muito extenso, eu fiz as contas inicialmente. Aqui vai dar 0,06 dividido por 0,2. Isso dá 0,3 litro ou 300 ml. Então, eu precisaria adicionar 300 ml para que a minha concentração fosse de 0,2 mol por litro. Ó, o que a gente pode observar aqui, ó. Eu até falei para vocês que quanto maior for meu volume, acaba que a minha concentração é até um pouco menor. Aqui a minha concentração era de 0,6,
num volume de 100. Aqui a minha concentração é de 0,2 num volume de 300. A atividade 17. Todos os exercícios são muito parecidos. Muda muito pouca coisa, então a gente vai acabar seguindo o mesmo raciocínio. Essa é a atividade 17 da página 87 da apostila 2. Que volume de HCl concentrado, ele tem um volume de 16 mol por litro, é necessário para preparar 4 litros de HCl 0,10 mol por litro. Novamente, agora eu vou botar MI de inicial. É igual a MF vezes VF. A diferença nesse caso para a questão anterior é que aqui eu não tenho volume inicial. O volume inicial vai ser o que eu vou descobrir, porque eu quero descobrir o volume do concentrado do HCl, que é 16 mol por litro. E eu tenho a molaridade, que é 0,10, e tenho o volume, que é de 4 litros. Então, o meu volume inicial vai ser de 0,40 dividido por 16. Isso vai dar 0,025 litros, que é a mesma coisa que 25 ml. Então, nesse caso, eu precisaria de 25 ml do volume para eu ter uma concentração de 16 mol por litro. Agora, eu tenho a atividade 19. Quantos mols de solvente puro devem ser adicionados a 150 ml de uma solução de NaOH com concentração igual a 1 mol por litro, a fim de torná-la 0,25 mol por litro. Vou repetir a fórmula aqui e vou falar de uma diferença que tem nesse enunciado. Nesse caso, a gente pode fazer do mesmo jeito, só que no final a gente vai ter que usar uma subtração. Por quê? Aqui ele está perguntando, quantos mililitros de solvente puro devem ser adicionados a 150 ml. Então, o meu volume inicial é 150 ml. Eu vou descobrir o volume final, mas esse volume final não é o que ele está me pedindo. Ele está me pedindo qual o volume que precisa ser adicionado a 150. Então, o volume final menos esse 150 vai ser a quantidade de solvente puro que eu vou ter. Então, eu vou ter que subtrair esse volume final por esse 150 que ele está me pedindo. Então, no começo, eu tinha o quê? Uma molaridade de 0,10 vezes 150, que vai ser igual a 0,25 vezes VF. 0,10 vezes 0,15, eu vou fazer direto. Eu vou botar aqui que meu volume final vai ser igual a 600 ml. Eu deixei ml aqui em 600 mililitros, mas essa não é a minha resposta final. Por quê? Para eu ter o meu solvente... Gente, eu juro para vocês que a minha letra é mais bonita do que isso. Para eu ter o meu solvente puro, eu preciso ter que ter o quê? 600 menos 150. Aí me daria um volume de 450 mililitros. Aqui seria a minha resposta. A gente tem que prestar atenção no enunciado da questão e não ficar meio afobado e achar, calculei o volume final, 600. Provavelmente, se isso aqui fosse uma questão objetiva, eu teria essas duas opções. Eu teria os 600 e 450. Aí você vai lá e acha os 600, você vai no automático e acaba marcando a resposta e errando, porque não é essa a resposta correta. Exercício 15. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3 mol por litro, a partir de uma solução de concentração 15 mol por litro de ácido, deve-se diluir o seguinte volume da concentração concentrada. É a mesma coisa em todas as questões. No começo, eu tinha o quê? Uma molaridade de 3 mols e um volume de 500 ml. A minha molaridade final é de 15 e o volume final que eu quero descobrir. 1.500 vai ser igual a quê? 1.500 dividido por 15 é igual a VF.
VF é igual a, cortei o 15 aqui, corto o 15 aqui, 100 ml, que é a minha resposta, a letra B. Então, assim, uma questão muito simples, sem muitas delongas, geralmente questão de diluição, só aplicando a fórmula a gente consegue acertar, entendendo o raciocínio, como aquela dos 600 que tinha que ser subtraído, facilmente é uma questão que é resolvida, não tem muita complexidade nesse tipo de questão, não. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, agora exercício 18 da página 94. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos, deve apresentar concentração igual a 4 mol por litro. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nessas baterias, que pode ser obtido a partir de 500 ml de solução de ácido sulfúrico de concentração 18 mol por litro, é igual a... Então, a gente tem a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. A minha molaridade inicial é 4, o volume que eu quero descobrir, a molaridade final é 18, o volume é 500, mas eu estou vendo aqui ó, que minhas alternativas estão em litros, então eu vou passar tudo isso para litro. V1, DI vai ser igual a 18 vezes 0,5, é como se eu tivesse dividido por 2, dá 9, 9 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 1 dividido por 4 dá 0,25, então dá 2,25 litros. Então, minha resposta seria a letra C. Podem existir algumas situações que você tenha, no caso de diluição, você possa ter, por exemplo, você tem aqui um recipiente, um outro recipiente, você tem um recipiente A e um recipiente B. Aí, nesse recipiente A, você tem uma concentração de 0,1 mol por litro e 100 ml. Aí, no recipiente 2, você tem 0,2 mol por litro e 300 ml. Aí, o que a questão pede? Ele diz que quando eu adiciono os recipientes A e B e jogo no recipiente C, qual vai ser a minha molaridade final? Aí acaba sendo até um exercício, ó. Eu tinha no recipiente A 0,1 mol por litro em 100 ml. No recipiente 2, 0,2 mol por litro em 300 ml. E no recipiente C? Aí, como é que a gente faria nesse caso? Aqui, eu faria o seguinte, ó. MaVa mais MP vezes VB é igual a MC vezes VC. Por quê? Porque eu tô pegando esses dois aqui, e adicionando nesse C. Quando eu pego esses dois e adiciono nesse C, como eu estivesse fazendo um somatório dessas duas soluções para encontrar a minha molaridade final. Eu não posso pegar e dizer que 0,1 mais 0,2 dá 0,3 e dizer que a minha molaridade é 0,3. Isso está errado. Porque a gente, quando faz isso, leva em consideração também o nosso volume. Então, vamos fazer a conta para a gente descobrir qual vai ser a nossa molaridade, ó. 0,1 vezes 100 mais 0,2 vezes 300 igual a MC, que é o que eu quero descobrir. Mas e o volume? Eu também não tenho volume. Mas o volume, acho que vocês vão concordar comigo, que o volume em C é o somatório do volume A em B, porque eu estou somando o volume dos dois. Então, eu posso dizer que o volume em C é 400. É como se eu estivesse adicionando duas jarras de suco. Uma jarra de suco tem 1 litro e a outra tem 2 litros. No final, quando eu passo com um recipiente maior, eu tinha 1 com 2, eu fico com 3. 0,1 vezes 100 vai dar 10. Não está escrevendo. 10. 0,2 vezes 300 vai dar 60. Isso vai ser igual a MC vezes 400. Vou pegar a calculadora para facilitar minha vida. Eu vou até conferir minhas contas aqui. Eu acho que tá certo, mas vamos ver. 0,1
vezes 100 realmente dá 10, 0,2 vezes 300 realmente dá 60, então aqui eu vou ter 70 dividido por 400, então vai ser minha molaridade de C. Então, minha molaridade de C vai ser 70 dividido por 400. Isso deu 0,175 mol por litro. Então, em C, a minha concentração é essa, de 0,175 mol por litro. Na maioria dos exemplos, em todos os exemplos que eu fiz, eu tinha uma concentração igual a outra. Nesse caso aqui que eu fiz um exemplo genérico, eu tenho duas concentrações A e B que no final vão gerar uma terceira concentração, que seria a minha concentração de C. Aí eu mostrei para vocês como calcular. Essa seria uma outra variável de como isso poderia ser feito. No mais, o que pode mudar nesses casos é eu não ter uma concentração em mol por litro, e sim uma concentração em grama por litro. Mas aí a forma de fazer seria a mesma. O que a gente faz geralmente de diferente é, ao invés de usar um M, a gente usa um C, que representa a concentração comum. No mais é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Se tiver algum exercício diferente disso, podem vir até mim. Até a próxima.